sistema operacional da cultura nasce como uma infraestrutura digital, cooperativa e territorial. Ele foi concebido para organizar, proteger, remunerar e projetar os saberes culturais brasileiros para o mundo. Em outras palavras, não se trata apenas de uma plataforma tecnológica, mas de uma base estruturante que conecta tradição e inovação, território e rede, comunidade e mercado global. Estamos falando de um ecossistema cooperativo e territorial, uma ponte sólida entre a produção local e a cooperação internacional. O Fenicultura Hub transforma o patrimônio cultural vivo em valor concreto, assegurando que a origem seja respeitada e que a comunidade seja justamente remunerada. Aqui, a proteção digital dos saberes locais se conecta diretamente à projeção global. O que nasce no território não se perde na escala. Ao contrário, ganha visibilidade sem abrir mão da sua identidade. Esse ecossistema funciona por meio de 3 grandes motores que operam em perfeita sinergia. Primeiro, os artistas, os criadores que produzem, experimentam e inovam. Eles buscam sustentabilidade, reconhecimento e oportunidades de intercâmbio. Em seguida, os organizadores, os fomentadores que estruturam, gerem e articulam. São responsáveis por espaços culturais, editais, residências e programas de formação. Por fim, os entusiastas, o público que apoia, que consome, financia, participa e fortalece a rede. Criar, gerir e apoiar formam um ciclo contínuo que impulsiona a economia criativa de maneira equilibrada. A dimensão internacional acontece por meio da metodologia Brasil Cultura Itinerante, o BCI. Com ela, o Hub atua como instrumento de diplomacia cultural de mão dupla, operando como uma ferramenta legítima de soft power. Em vez de impor narrativas, promovemos intercâmbio genuíno. Projetamos uma imagem plural, inventiva e sofisticada do Brasil. O ambiente digital viabiliza painéis interativos, transmissões ao vivo e integração educativa, gerando alto impacto com baixo custo logístico. É a cultura circulando com inteligência estratégica. No centro de tudo está a proteção do saber original. O selo Origem Ética funciona como uma certificação cultural digital que assegura consentimento livre e informado dos detentores de saberes tradicionais. Ele estabelece condições justas de produção e rastreabilidade total. Isso significa autenticidade garantida, consentimento formalizado e rastreamento transparente. O princípio é simples e inegociável. O valor gerado pela cultura precisa retornar à sua origem. Essa visão é sustentada por uma infraestrutura pensada para a escala global. A arquitetura é moderna, serverless, baseada em transações atômicas e segurança em múltiplas camadas. O front-end híbrido utiliza Next.js 14 com App Router, garantindo performance e visibilidade orgânica. A hospedagem é gerenciada pelo Firebase App Hosting, permitindo suporte nativo à renderização dinâmica. O back-end é orientado a eventos, operando com Cloud Functions em Node 22 e Server Actions. A base de dados no Firestore é protegida por regras granulares, enquanto o Google Secret Manager assegura a proteção de credenciais sensíveis. Integrações como o Mercado Pago e GenKit API completam a engrenagem financeira e inteligente do sistema. Outro passo fundamental é a transição invisível para a descentralização. O registro de obras utiliza Smart Contracts no padrão ERC 721 na rede Polygon, garantindo autoria imutável e segurança jurídica internacional. Para o artista, o processo é totalmente transparente e sem fricção tecnológica. A operação é gasless. A infraestrutura Web 2.5 orquestra a transação por meio de uma Server Action atômica, cobrindo os custos de rede com uma taxa fixa integrada ao ecossistema. Assim, a tecnologia blockchain opera nos bastidores, sem criar barreiras para quem cria. A inteligência artificial atua como tradutora estratégica, não como substituta da criação humana. A integração com Google GenKit e a Gemini API segue o princípio do humano no loop. A IA potencializa o artista ao estruturar, organizar e comunicar melhor o seu valor. Ela pode gerar biografias em tom institucional ou criativo, mas sempre preservando a soberania dos dados do usuário, mantendo distinção técnica entre conteúdo manual e conteúdo assistido. A decisão final é sempre humana. Aprovar ou ajustar faz parte do processo consciente. No campo econômico, o objetivo é romper com a dependência financeira externa. O Fenicultura opera com uma carteira digital própria, com paridade de 1 para 1 com o real. Webhooks integrados ao Mercado Pago garantem conversão transparente. Transações P2P atômicas permitem pagamentos instantâneos para oportunidades, editais e residências.
O resultado é a criação de conexões sociais e comerciais duradouras dentro do próprio ecossistema. Dinheiro real circulando em uma economia cultural estruturada por créditos, fenicultura. A governança se apoia no capital simbólico. Cada interação constrói o reputation score do usuário, registrado em extrato transparente. A ética gera visibilidade. Ferramentas de curadoria e moderação, simbolicamente representadas pela balança e pelo martelo, garantem integridade sistêmica. Os níveis evoluem de registrado para colaborador, depois para portador do selo de valor e, finalmente, para guardião. Os guardiões têm destaque automático na vitrine global e maior peso nas votações territoriais. Prestígio aqui é consequência de conduta e participação contínua. A descentralização do poder cultural é estrutural. Trata-se de uma organização cooperativa, onde os territórios têm voz própria por meio de votação regional. Decisões de impacto local são tomadas pelos membros daquela região. O poder de influência é dinâmico, ajustado pela atividade constante e pela conduta ética, evitando a formação de aristocracias culturais fixas. O sistema se autorregula pelo mérito e pela participação. Hoje estamos na fase semente. A infraestrutura encontra-se em estado de prontidão premium. A plataforma já foi lançada com estratégia de visibilidade total e onboarding de membros vitalícios. A IA generativa e a carteira digital estão plenamente operacionais. A homologação técnica do registro em blockchain na rede Polygon foi concluída. É o primeiro ano, o tempo de enraizamento. O horizonte aponta para expansão e consolidação. No segundo ano, fase de crescimento, ativamos o eixo internacional digital, realizamos as primeiras votações regionais, expandimos exponencialmente a economia P2P e iniciamos a produção em massa dos registros na Polygon. No terceiro ano, fase de consolidação, alcançamos autonomia financeira plena e governança global distribuída. O Hub passa a funcionar como um sistema cultural autônomo e sustentável. Institucionalmente, o Fenicultura foi desenhado para sediar rodadas de negócios da cultura, atraindo fundos internacionais, embaixadas e empresas alinhadas a métricas ESG. Atua em consonância com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, especialmente o ODS 4, voltado à educação e formação, o ODS 8, ligado à economia criativa e geração de renda, e o ODS 10, que trata da redução de desigualdades por meio da cultura e da inclusão. Assim, consolidamos uma nova equação da gestão cultural. Infraestrutura tecnológica somada à economia P2P e à autoria em blockchain. Diplomacia cultural, BCI aliada ao intercâmbio e ao soft power. O resultado não é apenas uma plataforma, mas o futuro do patrimônio cultural brasileiro, estruturado, protegido e projetado para o mundo.